compartilhar a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 6. Vamos ler 2 versículos apenas. É o 22 e o 23, certo? E depois tirarmos aqui algumas lições para a nossa vida. Quando eu preparo uma mensagem, um sermão, peço a Deus para me ajudar, eu gosto muito de falar sobre o momento atual, o que eu estou vivendo naquele momento. E procurar mensagens do qual eu possa colocar os meus ouvintes a par da grande guerra que todos nós estamos inseridos. E há 2 dias atrás, nós tivemos aqui uma tristeza muito grande. Foi o assassinato de um jovem aqui, né? O nome é Ayrton. Ele é um jovem apenas de 22 anos e ele foi assassinado brutalmente. Ele é um ex-desbravador, né? E por conta de problemas que aconteceram aqui numa igreja perto, ele se afastou dos caminhos de Deus. E nesse afastamento enfraqueceu e sentia vontade de retornar, mas não tinha força de retornar. E infelizmente, antes de ontem, 5 horas da tarde, a vida dele foi ceifada brutalmente, né? Inclusive, esse jovem, ele foi morto com as mãos amarradas para trás e ele levou cerca de 20 tiros no rosto. Uma cena muito cruel e triste. E baseado nessa tristeza que a gente sentiu, que a gente está sentindo agora, eu fiz essa mensagem e eu queria compartilhar com vocês. Como a irmã já orou para a gente vai ler todo os 2 versículos e depois eu quero tirar 5 lições práticas para a nossa vida. Vamos lá? A palavra de Deus diz assim, a palavra do Senhor. Versículo 22 do livro de Romanos, capítulo 6. Quero também desejar um bom dia a todos que entraram. Eu compartilhei esse vídeo aqui para muita gente. Eu não está dando para me ver aqui do meu celular quem está aí, mas eu vi que a minha mãe está. Minha mãe está no Rio de Janeiro, lá com a minha irmã. Quero mandar um beijo para ela. Se a minha irmã também estiver online aí acompanhando, um beijão. Deus abençoe vocês. Eu oro por vocês todo dia. E também a todos os nossos irmãos, né? Que se acordaram e que também, de uma forma que, buscando a comunhão com Deus, se esforçaram para estar aqui presente. Espero estar também aqui durante as madrugadas junto com vocês. Vou me esforçar para isso, tá bom? Então, vamos lá. 6, 22 diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, o livro de Romanos é um livro muito rico da palavra de Deus. Ali, o apóstolo Paulo, ele sofreu muitas dificuldades em Roma. E, em meio a essas dificuldades, ele tirou muitas lições para a nossa vida prática desse grande livro que é o livro de Romanos. E eu quero aqui, juntamente com vocês, tirar 5 lições práticas para as nossas vidas diante desse texto que a gente acabou de ler na palavra do Senhor. A primeira lição
é o versículo 22, a primeira parte que diz: agora, porém, libertados do pecado. Irmãos, nós que somos chamados filhos de Deus, nós tivemos uma grande decisão em nossa vida. E essa decisão foi aceitar Jesus como nosso Salvador particular. Ao aceitar Jesus como nosso Salvador particular, nós ingressamos e nós temos o título de cristãos. E entendemos que o pecado, ele matou Jesus, o pecado, ele levou Jesus àquela grande dificuldade que foi a cruz, e ele também leva o ser humano à ruína. E nós, ao entendermos que tudo isso fez com que Jesus ele fosse até a cruz morrer, nós tomamos a decisão de aceitá-lo como Salvador pessoal da nossa vida. Então, agora nós somos libertados do pecado. Nós entendemos que nós pecamos, mas entendemos também que não podemos permanecer pecando, que temos que tomar uma decisão de mudar de vida. Eu sou ex-dependente químico, eu passei uma vida inteira aí, quase uma vida, porque 14 anos é muito tempo. E 9 anos da minha vida foi sendo usuário de crack, passei por muitas dificuldades, mas aos 29 anos foi me apresentado a palavra do Senhor. E quando eu decidi me envolver com a palavra do Senhor, eu criei em mim uma força que eu não tinha antes. E aí eu caio nesse verso, agora, porém, libertados do pecado. Eu decidi lutar contra a dependência química. E ao tomar essa decisão, a minha vida mudou completamente para melhor. Não tem nem comparação a minha vida hoje do que a minha vida há 15 anos atrás. Hoje eu tenho 45 anos e tomei essa decisão de buscar ao Senhor, de me envolver com o seu caráter, de buscar a sua imagem na minha vida. E essa força ela me ajudou a seguir em frente e a estar hoje aqui com vocês. Então, eu fui libertado do pecado que assolava a minha vida. Libertado, literalmente, pelo sangue de Jesus, do que me trazia tristeza, do que atrapalhava a minha vida a cada dia, do que me trazia tanta dificuldade, do que fazia eu deixar triste a minha mãe, meus irmãos, a minha família, as pessoas a minha esposa, que é uma bênção na minha vida. Então, nós fomos libertados do pecado, diga amém. Nós fomos alcançados por Jesus. Irmãos, vocês não têm ideia da dificuldade que é aceitar, tomar a decisão de ir ao batismo, tomar a decisão de devolver o dízimo, tomar a decisão de trabalhar em prol do próximo, tomar a decisão de muitas vezes ter que perdoar alguém que te fez tanto mal, tomar a decisão de ver uma vida diferente, fazer aquilo que tu não fazer aquilo que tu quer fazer, porque o nosso desejo é pecar, o nosso desejo é desagradar ao Senhor, o nosso desejo é se envolver com o mundo é cheio de armadilha. Então, quando você toma essa decisão, você confirma Jesus na sua vida e você se liberta do pecado a cada dia. E a Bíblia diz que agora, porém, libertado do pecado, e eu tiro a segunda lição. Na segunda parte diz, transformados em servos de Deus. Irmãos, a transformação, ela não parte de fora para dentro. Ela parte de dentro para fora
através de uma decisão tomada. As nossas decisões que nós tomamos a cada dia, elas trazem consequências para a nossa vida, boas ou ruins. O meu irmão, esse jovem Ayrton Filho, que foi assassinado, ele tomou uma decisão em meio à circunstância. Tomou uma decisão de abandonar os caminhos do Senhor. Todas as vezes, meus irmãos, que nós tomamos uma decisão errada em nossas vidas, nós sofremos as consequências. E essa decisão que o Ayrton Filho tomou de sair dos caminhos do Senhor, foi-lhe apresentado o mundo de boca aberta. Porque o inimigo das almas, ele anseia por essa decisão, por essa má decisão. Porque todas as vezes que acontece algo de dificuldade na nossa vida, impressionante, que a gente não quer logo ir para a igreja. Nós desejamos logo deixar a nossa vida espiritual de lado. E a culpa não é de Jesus. A culpa é de Satanás, a ruína desse mundo. Tem certos momentos que Jesus ele permite que as coisas aconteçam, porque ele quer trazer uma lição para nossas vidas. E as lições que Jesus traz para a nossa vida muitas vezes são duras, como essa mãe hoje está chorando, perguntando por que assassinaram o filho dela com tão grande crueldade. Por que o Deus permitiu? E ontem, eu conversando com a minha esposa, nós chegamos a uma conclusão. Deus permitiu que aquele jovem fosse assassinado, porque Deus ele teve um encontro com aquele jovem naquele momento. E precisava ele sofrer aquela morte para poder ele reconhecer naquele momento que Jesus ele é soberano, que Jesus é o melhor caminho. O jovem foi colocado de joelhos antes de ser morto. Uma posição que é posição de vitória, não é posição de derrota. Quando você se ajoelha, você está confirmando Jesus na sua vida, você está se humilhando e está dizendo para Jesus: olha, Senhor, eu não sou nada, eu sou o pó da terra, mas eu estou aqui de joelho para pedir a tua misericórdia, para pedir que o Senhor me ajude. Joelho não é posição de derrota, é posição de vitória. E o Ayrton Filho, antes de morrer, ele se ajoelhou, talvez pedindo clemência para os seus algozes, pedindo pelo amor de Deus para não ser morto, mas mesmo assim desceu o pó da terra. E nós fomos transformados em servos de Deus. Nós carregamos esse título em nossa vida, estampado em nossa testa como servos de Deus. Isso é uma bênção. E a terceira parte diz: tendes agora o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Irmãos, o grande objetivo de nós estarmos nos aproximando e lutando com o nosso próprio eu é buscarmos a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus a vida. Em Cristo Jesus a alegria. Em Cristo Jesus a esperança. E o processo de santificação, nós aceitamos lutar contra o pecado. Nós somos transformados em servos de Deus. E entramos num processo que é para a vida toda, processo de santificação. É o processo de luta que eu e você travamos a cada dia contra nós mesmos. Nós não estamos lutando, irmãos, uns contra os outros. Nós não estamos numa batalha carnal. Nós estamos inseridos numa batalha espiritual. E hoje, irmãos, esses dias agora, esses 2 dias, nós podemos ver que a igreja ela tem papel importante. Irmãos. Quando Satanás ele consegue colocar os irmãos uns contra os outros, ele consegue atingir os fracos. Satanás ele tem uma estratégia muito clara. E essa estratégia é
bombardear os fortes para desencorajar os fracos. Marque isso aí na sua mente. Ele não vai no fraco, ele vai no forte, ele vai no influente, ele vai naqueles que podem trazer frutos para o reino de Deus. Se você que está me ouvindo agora, você traz frutos para o reino de Deus, você é canal de bênção, pois você é alvo de Satanás dia a dia. Você é alvo do inimigo, porque o inimigo, ele quer desencorajar a igreja do trabalho. E a maior estratégia dele é colocar nós uns contra os outros. Pegar o defeito do fulano, o defeito do cicrano, e fazer com que eu e você não aceite o defeito do outro, sendo que nós talvez tenhamos mais defeito do que o nosso próximo. Então, nós estamos num processo de santificação, num processo de transformação, num processo de luta contra os nossos erros, contra o pecado que está inserido em nós. Nós somos libertados das práticas do pecado. Porém, o pecado está inserido em mim e você. E é uma arma nas mãos do inimigo para ele nos desencorajar, para ele fazer nós cairmos. O nosso objetivo é a vida eterna. Eu tenho certeza absoluta que o Ayrton Filho, que era líder de desbravador, que teve a oportunidade de conhecer ao Senhor Jesus, naquele momento ele sentiu que ia morrer. E eu tenho certeza absoluta que ele aceitou o Senhor Jesus, pediu perdão pelas suas faltas, entregou a vida nas mãos do Salvador, e eu tenho certeza que ele ressuscita na primeira ressurreição. Diga amém. Porque ele teve a oportunidade de ter um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. Tendes o processo de santificação, irmãos. Jamais estaremos na presença de Jesus se não mudarmos as nossas atitudes. Jamais estaremos na presença de Jesus se não lutarmos contra os defeitos, o nosso eu. Se não lutarmos contra o pecado que está inserido em nós. Então, o processo de santificação é um processo que eu tenho que estar a cada dia. E a luta, meus irmãos, é diária. A minha luta contra a dependência química, a sua luta contra o seu defeito. Uns lutam contra o álcool, outros lutam contra uma fofoca, outros lutam contra o perdão, a dificuldade de perdoar. Outros lutam contra a sua própria língua, que é língua de maldição, que só fala palavras negativas. Outros lutam contra a depressão, outros lutam contra uma separação. Existem inúmeras lutas em nossa vida. Outros lutam contra as decepções que os filhos causam, as decepções que os pais causam. Nós estamos inseridos, irmão, em um grande conflito que está bem pertinho de se findar. E nós precisamos estar firmes, fortes. Nós precisamos estar no processo de santificação a cada dia, buscando ao Senhor Jesus, procurando enxergar em nós os defeitos, as falhas de caráter e lutar contra elas. Aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos afasta do Senhor. E eu continuo na 4ª lição que ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Quando a palavra de Deus, irmão, no livro de Romanos diz que o salário do pecado é a morte, ele não está falando da morte terrena, essa morte que os homens hoje sofrem a cada dia. A morte que o salário traz é a morte eterna. A separação definitiva de Jesus. Irmão. Às vezes eu me paro para pensar que quando a gente começa a olhar muito para a gente acha que não vai se salvar. Pelas nossas atitudes, muitas vezes pela nossa... Porque nós somos impulsivos. Às vezes tomamos decisões em nossas vidas que nos arrependemos logo depois. Porque decisões impensadas. Às vezes falamos coisas para os nossos filhos, às vezes falamos coisas para a nossa esposa, às vezes falamos coisas para a nossa mãe, para os nossos familiares, para os nossos amigos, e nos arrependemos.
porque tomamos decisões impensadas, tomamos decisões por impulso. E o pecado que está introduzido em nós, ele nos faz vacilar. E nós precisamos lutar contra ele. O salário do pecado é a morte, mas a morte é eterna. Aí que o filho, ele sofreu a morte terrena. Mas eu tenho certeza que ele receberá a coroa da vida das mãos do Senhor Jesus. Eu posso estar falando para alguém aqui que tem um pecado escondido, que tem um pecado acariciado, que tem uma dificuldade grande na vida e que precisa se libertar. Irmão, saiba que o salário do pecado é a morte eterna. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada se nós passarmos o tempo todo na igreja, mas com uma capa, não sendo sincero, não sendo verdadeiro, não sendo um verdadeiro cristão que luta contra a sua falha de caráter. É muito fácil, meu querido, eu e você, ver os defeitos nos outros. Mas é dificultoso nós vermos defeito em nós. Quem falou isso aí foi Jesus. Jesus falou, tira a trave primeiro que está dentro do teu olho para poder tu ver o cisco que está do outro teu irmão. Às vezes detectamos um defeitinho que o nosso irmão tem, mas em nós tem defeitos tremendos e nós não conseguimos detectar. Então, nós precisamos, sim, voltar ao primeiro amor. Nós precisamos, sim, ser mais fervorosos. Precisamos, sim, buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Porque o mundo está se findando. E o salário do pecado, o mundo ele traz para nós um prato cheio de tentações. E o inimigo sabe isso. Para vocês terem uma ideia, sempre eu gosto de falar, para vocês terem uma ideia, meus irmãos, eu quero ir para a parte final, que faltam 8 minutos. O inimigo, ele tem um estudo, preste atenção. Se você não atentou até agora, não sei quanto tempo de igreja você tem, eu aceitei o evangelho com 29 anos, eu tenho 16 anos de vida, eu sou um menino ainda, eu sou um adolescente, 16 anos apenas, que eu tenho 45 anos, e eu comecei a viver quando eu encontrei Jesus. Comecei a encontrar a verdadeira paz. Hoje a minha esposa tem paz, porque ela sabe que eu saio e volto para casa. Eu vou trabalhar e volto. Antes eu passava 1 dia, 2 dias fora de casa. Eu não sabia se eu ia voltar. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. O inimigo das almas, ele fica doido quando eu digo isso e eu vou dizer. Ele tem um estudo minucioso da sua vida e dos seus antepassados, do seu tataravô, do seu bisavô, do seu avô e assim se vai. Então, ele conhece a você mais do que você conhece. Por conta das nossas tendências, da nossa do nosso... É uma palavra difícil de se dizer, mas da parte hereditária, pronto, da nossa vida. E através dessas armas que ele tem, ele lança as tentações. Ele sabe o seu ponto fraco e o meu ponto fraco. E você tem que estar antenado nisso. Se Jesus, ele falou que eu tenho que orar e vigiar, é porque Jesus sabe que o inimigo é sorrateiro. Então, você e eu precisamos ficar ligados, porque ele sabe o seu ponto fraco. Ele dá uma volta, mas ele volta para bater no ponto fraco. Se você tiver com as guardas baixadas, ele entra. E ele faz aí um desmantelo na minha vida e na sua. Então, nós precisamos atentar que o salário do pecado é a morte. Se o versículo acabasse aqui, não existia esperança. Mas Jesus,
ele é o doador da esperança, ele é a própria esperança para o mundo que não acordou ainda para Jesus, mas Jesus, ele é a própria esperança. E eu finalizo na última parte do verso, que é a essência, que ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas o dom gratuito de Deus, irmãos, sabe por que Jesus ele vai vir com ira para cima do pecado? Ele não vem com ira para cima do pecador, meus irmãos, entenda isso. Ele vem com ira, sem misericórdia, para cima do pecado. Porque foi o pecado que o matou na cruz, e foi o pecado que fez perecer milhares e milhares de pessoas que poderiam estar no céu, mas não vão estar, misericórdia. O dom gratuito, porque Jesus, ele deu para nós a salvação de graça e o ser humano não aceitou. O ser humano rejeitou a salvação de graça, porque não quis lutar contra o seu próprio eu, porque não quis se assemelhar ao caráter de Jesus, porque foi arrogante, presunçoso e dono do seu próprio nariz. Não deixou que Jesus conduzisse a sua vida. Não deixou que Jesus tomasse a decisão por ele. Não fez a melhor escolha. Jesus, ele deu assim, ele nos dá a cada dia a salvação gratuita. O dom gratuito de Deus é a salvação, é a vida eterna. Você, irmãos, e eu, nós passamos inúmeras dificuldades nessa terra. A vida, ela é mais de sofrimento do que de bonança. Sabe por que nós temos alegria em viver? Porque nós temos Jesus e a esperança de uma vida melhor. Jesus, ele é a principal esperança para nós, meus irmãos. Eu preciso confirmar isso na sua vida. Eu preciso confirmar isso a cada dia na minha vida. Porque Jesus, ele nos deu a salvação de graça. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E eu quero fazer um apelo ao seu coração e ao meu. E o da minha filha, que está me ouvindo aqui, da minha esposa. Nós podemos deixar tudo na nossa vida, menos Jesus. A decisão de aceitar a Jesus como nosso Salvador é uma decisão que tem que ser tomada a cada madrugada. É uma decisão que tem que ser tomada a cada vez que você despertar. Hoje eu quero ficar perto de Jesus. Hoje eu quero aceitar Jesus como Salvador da nossa vida, da minha vida pessoal. Hoje eu quero tomar decisões na minha vida que tragam alegrias para o Salvador. Que o Senhor lá no céu possa dizer: olha, a Margarida, ela está ali, no grande conflito. Mas na hora que você, Satanás, pede para ela fazer a sua vontade, ela diz não. E ela me confirma. Ela faz valer o meu sacrifício. Quando você vem com a armadilha para Jusilene, ela diz não. Ela diz: olha, eu sou de Jesus. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Ore pelo irmão Rogério. Coloco vocês na oração aí, o meu nome, para que eu cumpra a minha missão do qual eu fui chamado. Eu fui chamado, eu tenho uma missão na igreja, de pregar, de falar, mas principalmente a minha missão é de viver o evangelho, é de dar testemunho para que a minha filha, a minha esposa, a minha mãe, os meus irmãos, a minha família e os meus amigos, as pessoas que me conhecem, elas possam ver Jesus em mim.
Eu gosto muito de uma música do Arauto do Reino, que diz assim, ó, que o mundo possa ver Jesus em nós. Que o mundo possa ver Jesus em nós. Porque quando eu olho para a minha vida, eu agradeço muito a Jesus. E eu seria o homem mais covarde, até mais do que Judas, se eu um dia negasse esse nome diante do mundo. Se eu um dia deixasse as figueiras da salvação. Que Deus abençoe ricamente. Vamos orar como assim estamos mesmo. Senhor Jesus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos despertou para estarmos juntos aqui, discorrendo na Tua palavra, a palavra de salvação, Senhor. A palavra de Deus são folhas, papéis, Senhor, frágeis, mas está contida a Tua palavra e transforma as vidas, Senhor, a cada dia. Eu sou testemunho disso. Eu sou testemunha ocular, Senhor, da transformação da palavra de Deus, Pai. Senhor, por favor, Pai, nos ajuda a escolher ao Senhor a cada dia. Nos ajuda a vencer o pecado que tanto te entristece, que te faz chorar. Senhor. Nos ajuda a vencer aquilo, Pai, que te transporta de novo para a cruz e faz o Senhor passar por tudo de novo, porque não atentamos para o sacrifício. Nos ajuda a vencer, nos ajuda a confirmar o teu nome, Senhor, em nossas vidas. Nos ajuda para que as pessoas vejam Jesus em nós, para que as nossas atitudes sejam atitudes que elevem o teu nome, que digam ao mundo que o Senhor é a melhor escolha. Abençoa a cada um, Senhor, que fez parte dessa sala, e também aqueles que não fez, tu sabes os motivos, tu sabes as lutas, Senhor, nós não sabemos, que o Senhor possa alcançar com ricas bênçãos. E todos os pedidos, Senhor, que são feitos aqui nesse grupo diário, que possam ser atendidos por Ti conforme a Tua vontade. Nós não sabemos, Pai querido, o que é melhor para nós, mas o Senhor sabe. Quero entregar nas Tuas mãos também esse casal maravilhoso, que puxa o cordão, que se esforça, Senhor, para fazer a Tua vontade, que se esforça para abrir espaço para que a gente possa aqui, Senhor, comungar, para que a gente possa aqui interagir e exaltar o Teu nome em nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pela salvação. Muito obrigado pelos livramentos e a misericórdia que eu te peço. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém.